Olá, caríssimos, caríssimas. Hoje nós vamos fazer um breve comentário sobre os livros 1 e 2 dos Reis. Os livros dos Reis, eles foram compilados numa época de 971 a 561, mais ou menos, antes de Cristo. O livro dos Reis é uma sequência da história da monarquia, que também falava Samuel. O livro dos Reis, que começa com Saul, Davi, Salomão, esse período que o Israel tinha um rei. E o rei Saul, o rei Davi, tinha como um contexto todo Israel. Falávamos ontem isso no livro de Samuel. Davi conseguiu unir Israel. Mas, por sua vez, Salomão já não deu conta de fazer mais isso. Salomão já mostrou muito poder. Salomão já quis ele aparecer. Eu sou o rei, o cargo mais alto. Não existe lei para mim. Eu faço as leis. Então, as leis estão dos meus pés para baixo. E isso complicou a vida, tanto dele quanto do povo. E o reino acabou sendo dividido. O reino do sul e o reino do norte. O reino de Israel e o reino de Judá. O reino de Judá no sul, o reino de Israel ao norte. O reino de Israel com a sede em Samaria e o reino do sul com a sede em Jerusalém. O reino do norte acabou se perdendo para a Babilônia e o reino do sul caiu nas mãos, o reino do norte caiu na mão da Assíria em 722 antes de Cristo e o reino do sul caiu na mão da Babilônia em 586. Acabaram perdendo, deixaram o reinado e acabou-se a monarquia em Israel, voltando-se mais à frente um pouco às ideias que havia no começo do período das tribos. Fizeram uma conversão, voltaram a buscar os seus princípios, buscar a base, de novo, da vida em tribos. Então, os dois livros, e esses dois livros de reis, vêm mostrar, o livro dos reis não significa, o livro que fala de rei, mas esse livro é uma reflexão, os dois livros são uma reflexão sobre como deveria ser um rei e, de fato, Israel não conseguiu ter esse rei. Como que seria um rei para governar, crescer, prosperar, trazer justiça, trazer paz, trazer amor, solidariedade, humanismo para o seu povo? Então, os dois livros vão trabalhar a fidelidade a Javé. A fidelidade vai trazer a bênção, o crescimento, a justiça. A infidelidade vai trazer a maldição, vai trazer a fome, a miséria, o sofrimento, as injustiças. Tudo isso acontece com a infidelidade dos reis diante de Javé. Eles quiseram ser um Deus. E os livros vêm mostrar que o rei, ele deve ser um representante do grande rei, Deus. Então ele está a serviço. Para o livro dos reis, seja o rei, a autoridade, ela deve estar a serviço. A autoridade, ela não pode confundir com o autoritarismo. Ter autoridade é uma coisa, ser autoritário é outra. Os reis, eles confundiram isso e passaram a serem autoritários
ao invés de ter autoridade. Isso que pagaram um preço altíssimo. Pagaram o preço de perder-se, de serem dominados por estrangeiros. Então, o rei, ele deve estar a serviço do povo, e não o contrário. É necessário que é necessário que Deus cresça, que Deus seja grande diante do povo e que eu diminua. Isso faz lembrar João Batista no deserto. É necessário que ele cresça e eu diminua. Eu não estou aqui para mostrar que eu sou o bom, mas estou aqui para mostrar que existe o bom. E o bom é Deus. Eu não estou aqui para ter autoridade e ser um autoritário em cima disso para dizer, eu sei das coisas, mas precisamos saber das coisas por causa de Deus. Nós estamos todos, eu, você, todos nós, a serviço de Deus. Essa é a mentalidade dos livros 1 e 2 Reis. Deus, Deus, ele age de modo que aqueles que o representam façam o povo ter vida e ter vida em abundância. Eu vim para que todos tenham vida e tenham vida em abundância. Como? Como nós vamos ter vida em abundância? Depende de quem? Depende dos nossos governantes. Depende do nosso sistema. Depende da estrutura financeira do nosso povo. Depende da estrutura financeira do nosso país. Depende da política interna e externa de um povo. Depende do relacionamento amigável, pacífico, justo, verdadeiro, sincero, sem corrupção de um povo, daqueles que o governam. Depende que o presidente de uma nação, o rei, o primeiro-ministro, esteja a serviço do povo e não o contrário. Quando o governante acha que ele é melhor e sabe tudo, e ele está acima da lei, acabou-se o país que ele governa. Vai virar uma bagunça. E isso aconteceu com Israel. Não sei se vocês estão conseguindo acompanhar, mas as nossas falas sobre os livros da Sagrada Escritura, todos eles, os problemas que eles viviam são os problemas que nós vivemos. Infidelidade a Deus. Falamos que acreditamos em Deus, temos fé, vamos em Aparecida de cavalgada, a pé, de carro, de ônibus, vamos para outros santuários que tem por aí, os evangélicos fazem caminhada de Jesus, tudo isso, mas os chefes visam mais a si próprios do que o povo. Os governantes prometem 1000 coisas, mas a hora que são eleitos, eles se tornam autoritários. Sobe o poder na cabeça. E tem que pôr foto minha para todo lado, pôr meu nome para todo lado. Em vez de pôr o meu nome numa obra magnífica que eu fiz, que eu ponha nome naquela obra lá, fotos e nome, etc., de quem deu a vida por aquela obra, por aquela senhorinha que vivia varrendo corredores, por aquele senhor que vivia lá o tempo todo dando a vida, capinando jardins, ganhando salário mínimo. Aquelas pessoas que dão a vida por aquela obra, dão a vida por aquela instituição e não são reconhecidas. E eu, só porque fiz um negócio aí, por aquela instituição, deixei ela lindona, tem que ficar meu nome placado lá pro resto da vida? Eu não tirei dinheiro do bolso para fazer isso. O candidato, o deputado, o prefeito, seja lá quem for, o padre, pastor, ele não tirou dinheiro do bolso para fazer aquilo lá. Se não foi do bolso, é dinheiro público. E se é dinheiro público, é dinheiro de quem? Do povo. Ó Israel aí com o mesmo problema. Nós estamos vivendo o problema que o livro dos Reis 1 e 2 falou. Em vez de representarmos Deus para o povo, a autoridade de representar Deus para o povo, ela faz com que ela torne-se alguém que o povo a represente. Ela é a mais importante da história. E não é, nunca foi e nunca vai ser.
clique no canal, dê um joinha, inscreva-se e sejamos humanos. Vivamos em paz.